Vamos ler 6 versículos bíblicos em pé ainda e depois vamos sentar. Vamos começar por ler o versículo 6 de 1 de João capítulo 2 e depois vamos ler o 1 ao 6 de novo. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Então diz, aquele que diz que está nele também deve viver, deve andar como ele andou. Amém? E a nossa meditação nesta manhã é no sentido certo. Amém? No sentido certo, o caminho certo da nossa vida. Depois o versículo 1 diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, quem? O justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, e se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Meus amados, quando estamos a ler a Bíblia e você não encontrou, pare de desfolhar, porque você não vai ouvir a palavra de Deus. É uma estratégia diabólica você não ouvir a leitura. E a palavra de Deus, ela fala mais do que qualquer palavra, 1000 palavras que eu vou dizer a seguir. Amém? Porque é a palavra do próprio Deus. Então não anda à procura se já não encontrou. Temos o ecrã para você poder ler. Amém? É tão bom as novas tecnologias serem uma bênção para a nossa vida. Amém? Então, vamos tomar os nossos lugares. Eu tenho nesta manhã esta meditação sobre no sentido certo. Curiosamente, nós estamos a ter cada mês um tema e o mês de fevereiro não senti criar mais nenhum tema este mês. Não sei como vai ser os próximos. Não sei se repararam, mantivemos o tema. Amém? Qual é o tema? Sentido único. Dá-me ideia que se não tiver mais temas, continua. Porque eu não meto um tema só porque sim. Eu sinto. Eu tenho que sentir. Alguma coisa me tem que dizer que é aquele tema. Se eu não tenho, por acaso durante os últimos 14 ou 15 meses, todos os meses tivemos um tema, mas não sei por que razão não consegui, no meu espírito, sentir o desejo de um tema novo. E eu entendo que este tema, o sentido único, ele é de facto um tema extremamente extensivo, completo. Você entende? Porque só há um sentido para a nossa vida. Só há um caminho para o nosso caminho. Só há uma forma de viver como cristão. Só há uma atitude certa para viver. O cristianismo verdadeiro e autêntico, ele não é, não é política. Ele não é levado como um político leva. Eu, sendo cristão, eu tenho sim, sim, não, não. Não tenho talvez, não há nins. Entende? Não há o mais ou menos. Não há o gosta ou não gosta, mais ou menos. Não há o cristão não praticante, porque o cristão não praticante está no inferno. É perdido. É um homem sem Deus, uma mulher sem Deus. Não há um cristão mais ou menos. Ou somos ou não somos. Há cristãos fracos na fé, enfraquecidos. Há cristãos que muitas vezes têm que ter um renovo, sem dúvida nenhuma. Mas um cristão não deixa de ser cristão por qualquer coisa. Amém? Cristão é aquele que crê, é aquele que segue Cristo, é aquele que caminha com Cristo. E nós só temos um sentido. E o nosso sentido certo, e a base da nossa meditação é este verso, aquele que diz que está nele, quem é que diz que está em Jesus? Alguém aqui está em Cristo? O que é que diz o versículo a seguir? É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis
que tudo se fez novo. Então quem está em Cristo, diz para quem está ao teu lado, tem que ser uma nova criatura. O seu ADN é diferente, amém? Aquilo de qual motiva e move o seu coração é algo novo, é algo diferente que não era antes de Cristo. Por isso que na vida do homem há o antes e há o depois de Cristo. Tal como a vida da humanidade, houve o antes e houve o depois de Cristo. A história da humanidade está marcada pelo antes e pelo depois. Amém? E nós temos que entender que realmente o cristianismo, e eu digo-vos que não é meu propósito falar as partes negativas de quem se diz e não é, mas é meu propósito despertarmos-nos para podermos ver o caminho certo para as nossas vidas. E eu quero vos dizer que o verso 6, que nós lemos, como o texto áureo desta manhã, ele mostra algo muito grandioso. Aquele que diz que está nele, amém, também deve andar como ele andou. Isto é um desafio incrível. Isto é o maior desafio que se pode fazer um homem. O maior desafio da tua vida não é viver, ganhar dinheiro ou criar um império. O maior desafio da tua vida é viver, é andar como Cristo andou. Este é o maior desafio para o homem. O maior desafio para a nossa vida é ser apaixonado como Ele foi apaixonado por nós. O maior desafio da nossa vida é caminhar a viver neste mundo sem pecar. Amém? Esse é o maior desafio para todos nós. O maior desafio da tua vida não é trabalhar 18 horas por dia e ganhar uma fortuna. Ou edificar uma casa. Deixa-me dizer que a casa vai ficar cá e tu não. A casa pode cair um terremoto sobre ela, ou haver um terremoto, um vendaval, um furacão, qualquer intempérie do nosso planeta e destruir a tua casa. Mas a tua fé, aquilo que tu és, a essência do teu ser, é indestrutível. Porque quer tu sejas cristão ou não, tu és um ser eterno. Alô? Tu és um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E na qualidade desse ser criado, tu és semelhante a Deus em muitas coisas. Uma delas, Ele fez-te um ser eterno, em que vives 2 estágios da tua vida. O primeiro é este terreno, em que nós vivemos com este corpo, com esta construção que Deus criou do pó da terra. Por isso que para o pó voltamos. Amém? Nós somos terra. Só que a diferença entre nós e os animais é que Deus não soprou o fogo da vida sobre os animais como soprou sobre nós. Quando Ele soprou sobre nós, sobre as nossas narinas, para nos dar vida. Amém? E nós temos a vida de Deus em nós. Por isso que dentro de nós há uma busca por Deus. Mesmo fugindo dele, mesmo os que se dizem que não creem nele, mesmo aqueles que estão a falar mal dele, mesmo aqueles que destroem a obra de Deus, eles estão dentro deles, têm a marca de Deus. Não só porque construiu Deus o nosso ser e nos fez semelhantes a Ele com um poder criativo, somos criadores, com um poder do livre-arbítrio. Nenhum animal tem livre-arbítrio como nós. Eles podem decidir muita coisa, mas o livre-arbítrio do ser humano só existe em nós. Amém? Então, meus amados, nós precisamos de entender que o maior desafio que Deus fez ao homem foi segui-lo. Nós estamos estudando sobre aquele jovem, não é? O mancebo de qualidades, que vamos fazer uma pequena metragem sobre este texto e vamos inventar o depois dele sair de Jesus. Criámos uma história, uma não, até temos 2, ainda não decidimos qual vai ser a vencedora. E as 2 são muito boas, na minha opinião. Embora para mim a da Corine consegue ser melhor que a minha, porque é mais inovadora, mas é mais difícil de pô-la em prática. No entanto, quando nós olhamos para aquele jovem, o problema daquele jovem não se centrou só no facto de ser rico e dar aos pobres. Ele também rejeitou seguir Jesus. Jesus disse, vem e segue-me. Ele rejeitou seguir Jesus.
E o maior desafio é aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É um desafio. Amém? É tão bom estarmos juntos. É tão bom ouvirmos a palavra. É tão bom cantarmos a Deus. Mas viver como ele viveu, caminhar como ele caminhou, não tem a ver com túnicas, não tem a ver com alparcas nos pés, não tem a ver com o não trabalhar e vivermos uma vida aí, tem a ver com viver. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Amém? Eu estava, irmãos, ouvindo alguém que dizia, nós somos a Bíblia das pessoas. Porque as pessoas não leem a Bíblia, mas olham para nós e se calhar vão ver em nós a palavra de Deus. Esse pastor dizia isso. E é curioso, nunca pensei nisto. Numa cara descoberta, como Paulo diz, nós somos uma cara descoberta, porque nós não temos nada a esconder. Tem aqui alguma coisa a esconder? O verdadeiro cristão não tem nada a esconder. Até os seus erros, ele é capaz de os divulgar. Porquê? Porque ele sabe qual é a sua identidade. Ele sabe de quem é filho. Porquê é que nós lemos de 1 a 6? Porque o versículo 1, ele fala algo muito grandioso. Meus filhinhos. E quem diz isto é o apóstolo João. O apóstolo João liderava uma igreja e o apóstolo João olhava para o povo que ele liderava como filhos. Pode dizer amém? Tal como para todo pastor deve olhar para quem ele pode pastorear como filhos. Ele dizia, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ok? Porquê? Porque se queremos andar como Cristo andou, a nossa vida é uma guerra contra o pecado. Não é o pecado dos outros, é o nosso. Os outros é problema dos outros. Amém? O problema da tua mulher afeta-te a ti. Mas o pecado da tua mulher não te leva a ti para o inferno. Leva a ela. E nós temos que entender que nós fomos chamados para andar como Cristo andou. Claro que eu podia fazer aqui uma panóplia enorme de coisas que Jesus fez e como andou e como fez, e não saíamos daqui o dia todo. Mas eu quero incentivar-vos, meus irmãos, primeiro a perceber que tu és filho. Podes dizer amém? Tu és filho. E a Bíblia é clara que Deus dá-nos o poder de ser feitos filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. E eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. Amém? Diz para quem está ao teu lado, tu és filho de Deus? Se não és, é hora de ser. É hora de te tornar filho de Deus. Porque quem diz que está nele, deve andar como ele andou. E Jesus era o Filho unigênito de Deus. E por causa de Jesus, ele nos tornou filhos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do maior. Eu sou filho do Criador. Eu sou filho do dono do prata e o ouro. Eu sou filho daquele que é médico dos médicos. Eu sou filho daquele que pode ouvir a minha oração. Eu sou filho daquele que pode transformar a minha vida miserável numa vida de rei. Eu sou aquele que Deus do nada pode fazer o que Ele quiser. Amém? Eu sou filho de Deus. E eu quero viver como filho. Você quer viver como filho? O unigênito chamado Jesus Cristo, que faz parte da Trindade, que se tornou homem por minha causa, que se fez homem, que morreu no meu lugar, pagou o preço dos meus pecados, como diz a seguir, que é meu advogado, que fez propiciação pelos meus pecados, esse pagou tudo para que eu me tornasse filho. Mas os filhos têm que viver como Jesus viveu. Amém? A igreja de Jesus, ela precisa de se preparar para a guerra. Amém? E não estou a falar em guerra bélica, estou a falar para uma guerra espiritual, uma guerra interior. O maior inimigo do homem não é os adversários do Evangelho, não é a crise financeira, não é uma guerra atómica, ou uma guerra biológica, ou uma guerra química. O maior inimigo do homem não é Satanás nem os demónios, o maior inimigo do homem és tu próprio. És tu próprio, porque não queres caminhar com Jesus, não queres viver como Jesus quer. Mas eu quero te dizer, amado, há uma coisa que realmente nós não conseguimos fazer.
eu não consigo amar Jesus de facto se eu não tenho um verdadeiro encontro com Ele. Eu não consigo apaixonar-me por servi-lo. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos o salmista, quanto me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tu tens alegria em vir à igreja? Tu tens prazer em estar junto? Tu gostas dos irmãos da tua igreja? Não é da dos outros. A dos outros são todos santos. Não os conheces. É como aos pastores. Os pastores dos outros é tudo gente maravilhosa. Porque se o pastor for aquilo que ele é no púlpito sempre, é um homem santo, porque todos no púlpito são santos. São ou não são? Mas há muitos que no púlpito pregam bem, mas são prostitutos, são homossexuais, são ladrões, são mentirosos. Mas também há crentes iguais. Amém? Andar como ele andou. Tu tens prazer em estar na igreja? Tu tens alegria no teu pastor? Isto é para todos os que nos estão a ouvir na internet, que têm os seus pastores. Não precisa de vir a ICIR, vá à sua igreja, ao seu pastor. Tu tens alegria em ganhar almas para Jesus? Tens alegria em abrir a tua casa e fazer da tua casa uma casa de oração, não para fazer guerra contra a igreja que tu fazes parte, mas para unir a igreja, para religar com a igreja, para aumentar a igreja, para que a igreja torne-se algo poderoso na cidade, para fazer a diferença na cidade. Tens alegria nisso? Quando tu cantas, quando tu tocas, quando tu serves, quando tu és porteiro, ou estás na livraria, ou estás a limpar a igreja, tu tens alegria no que fazes? Tens? Porque se não tens, é porque tu não estás a andar como Ele andou. Porque o meu Jesus tinha alegria. E nada o motivava a não ser almas, vidas. Um dia alguém chegou ao pé dele e Jesus teve que dizer que o queria seguir. E Jesus disse, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque seguir Jesus não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com fama, não tem a ver com sucesso. Seguir Jesus tem a ver com aquele que me tornou filho de Deus. Aquele que perdoou o meu pecado que me pesava. Aquele que transformou o meu coração e me deu uma nova vida em Cristo. Aquele que me fez nascer de novo. Não só pelo intelecto, mas pelo algo espiritual transformador. Como Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Há uma coisa que eu quero vos dizer nesta manhã. Andar como Jesus andou. Eu gosto porque meus filhinhos, dizia o versículo 1, e o apóstolo João, ele estava partilhando meus filhinhos. Ele estava mimando a sua igreja, o povo que ele pastoreava. Eu quero te dizer, tu não és só filho Há muitos que não são meus filhos na fé, porque eu não os ganhei para Jesus. Mas se tornam esta igreja a sua igreja, passam a ser filhos desta igreja. Amém? Tal como já centenas de pessoas já são filhos de noutras igrejas. Porquê? Porque foram conhecer Jesus aqui. Nós já semeámos muita gente na vida de outras igrejas. Como também acreditamos que Deus quer semear aqui muita gente que semeou noutro lugar. E isso é a beleza da igreja. A beleza da igreja é que em todo o mundo há igrejas para adorar Jesus. Amém? Não estamos limitados à ICIR. A ICIR é uma ínfima coisa onde Jesus deve ser adorado. Amém? Então, que nós possamos nesta manhã entender se eu vos posso tratar por filhos. Amém? Se me deixam tratar-vos como família. A igreja é família. Pode dizer amém? A igreja tem que ser um lugar de família. Nós temos que ser família. Tens que olhar para o teu primo e chamar-lhe irmão. Tu tens que olhar para uma pessoa que é de uma geração que não sabes, só sabes que veio da geração de Adão. Mais nada. Olha, és filho de Adão, não é? E tens que olhar para essa pessoa e chamar irmão. Tens que olhar para o teu pastor e considerá-lo como um pai espiritual.
pode não ter sido aquele pai que te gerou na fé, através da sua palavra, através do ensino que ele te deu. Não foi o teu primeiro pastor, foi o terceiro, foi o quarto, foi o 10º, não interessa. Mas tens que o deixar ser teu pai espiritual. Pai de amor. Pai de ligação espiritual. Amém? Por isso que o apóstolo João, e eu quero trazer isto para vocês entenderem, que nós não somos só filhos de Deus, mas também somos irmãos uns dos outros. Somos família. Nós devemos olhar uns para os outros como família. Amém? Como família, e quando somos verdadeiramente família, nós aprendemos que família tem problemas. Tem ou não tem? Família tem chatices, tem birras, mas deixamos de olhar para os erros do nosso irmão para cuidar antes do nosso irmão. Em vez de olhar para ele, olhamos por ele. Cuidamos dele. Diga amém. Olha lá para quem está ao teu lado, mas não seja a esposa, seja nem o marido, nem o filho. Outra pessoa que não te seja ligada. E diz assim, eu vou cuidar de ti. Diz. Eu vou cuidar de ti. Amém? E há uma boa notícia para quem... Sabe que o apóstolo João, este discípulo que é considerado o discípulo do amor, em que ele dizia, eu penso que ele, quando subia ao altar, a maioria das vezes chorava. Eu creio, porque ele era um apaixonado. Ele não só era apaixonado por Jesus, como ele era apaixonado pelas ovelhas que ele cuidava. E ele dizia assim, estas coisas vos escrevo. Coisa linda. Para que não pequeis. Oh, irmãos, não há hipótese. Esperar aqui um bocadinho. A nossa vida não é para pecar, irmãos. Pecar é um acidente em nossa vida. Pecar é algo que nos deve entristecer. Vocês concordam comigo? Pecar é algo que ofende Deus. Há muitos anos atrás eu era jovem e aprendi com um pastor, embora ele não fosse o meu pai na fé, aquele que me gerou através do seu amor, a levar a Cristo. Isso foi uma senhora chamada Irmã Marta, com quem eu orava e fui batizado com o Espírito Santo na sua casa. Uma irmã que orava muito. Lamento não poder ir ao seu funeral, não soube da sua morte. A Irmã Marta, quando eu tinha 10, 11 anos, eu conheci Jesus por causa dela. E de facto, ela tinha uma conduta de vida que eu olhava para ela e via Jesus, sempre. Ela era uma santa. Uma mulher da Assembleia de Deus, em Neves Ferreira, em Lisboa. E aquela santa mulher, Irmã Marta, ainda há de haver muita gente viva que se lembre dela, ela orava pelas suas filhas, orava pelo pastor, ela tinha uma lista tão grande de oração que levava 1, 2 horas e eu tinha imenso prazer em estar com ela a orar de joelhos, até que os joelhos doessem, ali. E ela era uma santa, uma conselheira, uma amiga. As suas filhas, os seus filhos, os seus netos não queriam Jesus. Mas ela queria e ela orava sempre. Eu acho que nunca vi aquela mulher a pecar. Não me recordo de ouvir nas suas palavras algo que hoje a mim me chocasse. Vocês entendem? Nunca ouvia dizer um palavrão. Nunca ouvia falar mal dos pastores. Nunca ouvia falar mal dos irmãos. Nunca ouvia falar mal dos filhos e das filhas. Nunca ouvia falar mal de ninguém. Era uma coisa incrível. E olha que eu gostava muito de estar com ela. E mais da neta dela. Que ela tinha uma neta giríssima. Pensei casar com ela. Ainda dei uns beijinhos. Mas não fiz nada mais. Tinha muito respeito por ela. E fui batizado com o Espírito Santo quando estava a orar com ela, no sofá de joelhos com ela. Por aí vocês veem qual é. Eu a orar com uma moça da minha idade, de joelhos na casa da Irmã Marta. Fui batizado com o Espírito Santo ali. Pela a pureza que havia. Vocês estão a ver? E olha que eu era malandro para cacete.
Cacete não se pode dizer, para não. Cá cacete é um pão. Lá, pode-se dizer? Não, não se pode. É mau, é feio. Peço desculpa. Peço desculpa a quem está na net. Cá cacete é um papo seco comprido. Fica já avisado. É uma baguete. Era, pois, mas não tem piada. Eu era malandro que nem uma baguete. Tem algum jeito? Não tem jeito nenhum. Então, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois saí do casa do Senhor, fiz montes de disparates, fiz toda a porcaria. Até voltar jovem ao Senhor. Mas Deus me marcou ali. Eu comecei a pecar. Certo? Era evitado eu ter feito tanta porcaria, porque muita porcaria do que eu experimentei do mundo ainda hoje me atrai. Ou é mentira? Hã? É ou não é? Ainda hoje me atrai. Ainda hoje tenho que ter cuidado com 52 anos. E eu, coisas de 14, 13, 12, 11, 16, 17, aquelas tretas todas que eu fiz, que eu experimentei tudo o que havia para experimentar naquele tempo. Não é? Hoje há coisas diferentes, mas no meu tempo experimentei tudo. Ainda hoje me atrai. Ainda hoje me quer chamar. E é uma guerra todos os dias. A guerra contra o pecado. E o apóstolo João, ele disse, filhinhos, não pequeis, por favor. Oh, filhinhos, igreja amada, não pequem. É ou não é um clamor? Mas, depois ele dá aqui uma resposta. Isto era para crentes, isto não é para novos convertidos. Hoje também não temos aqui pessoas pela primeira vez, pelo menos parece-me que não. Mas, quando ele está a falar isto, ele está a dizer, para que não pequeis. E se alguém pecar... Temos o pastor Paulo Ferreira como advogado, é isso que diz? Não diz, pois não. Temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. Amém? Quem é Jesus Cristo? O justo. Porque na terra, o que é que diz a Bíblia? Não há um justo, nenhum sequer. Então temos um advogado. Irmãos, um advogado custa muito dinheiro. Há dias paguei 307,50 € a um advogado por um trabalho que leva, que eu pagaria aqui 60 € no máximo. Mas ela quis aproveitar-se e ganhar o dia todo. Pronto, quis ganhar o dia, deve ganhar 300 € por dia. Este hoje paga-me o dia. Não é? E eu paguei. Nós temos um advogado. Quando, irmão, pecar é errado. Certo? Mas quem tem que defender o teu pecado? Quem pagou o preço do teu pecado? Quem que vai te defender diante de Deus? Chama-se Jesus Cristo. E quem acusa o pecado dos irmãos? Chama-se Satanás. Não sejas tu o acusador do teu irmão. Já basta o diabo. Amém? Não precisamos de acusar o pecado de ninguém. Amém? Nos temos que corrigir uns aos outros em amor. Temos que avisar, meus amados, não pequem. Mas se tu pecaste, a boa notícia é que não só temos um advogado, como o nosso advogado fez propiciação, como diz o verso 2, por nós. Isto é, ele foi o próprio sacrifício em benefício de nós. O pecado só era pago, o pecado só é liquidado, a dívida que cada um tem de pecado presente e futuro e passado foi liquidada através do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Não há. Então nós não temos qualquer razão para estar desesperados, ou para sentir que não há resposta para a nossa vida, ou não há solução para nenhum de nós. Porque nosso advogado é Jesus, e quem pagou o preço do nosso pecado também foi Jesus. Não precisamos, na igreja de irmãos, acusar o pecado de ninguém. Vamos aprender isso? Amém? Não olhes para o teu irmão e não vejas o seu pecado. Olha para o teu irmão e vê o advogado dele, que é bom. No mundo secular, nós quando temos uma causa para acusar alguém e pôr em tribunal, quando a gente sabe quem é o advogado, ali marca a diferença. Imagine que é um advogado daqueles bem durões,
daqueles que sabem bem defender a causa. O outro advogado vai tentar fazer um acordo porque sabe que vai perder a causa em tribunal. Certo? Mas o mau advogado é aquele que diz que vai ganhar uma causa e não a vai ganhar. Porquê? Por causa do pagamento. Porque o pagamento é feito por quem? Pelo cliente. Advogado ganha dinheiro do cliente. Mas o nosso advogado contra o nosso pecado não ganha dinheiro com o nosso pecado. Eles lá ganham. Ah, tens um problema, eu resolvo, mas pagas para eu resolver. Aqui quem pagou o teu pecado foi Jesus Cristo. Amém? Por isso, amados, que nós não devemos pecar. E Hebreus avisa para nós não vivermos de forma errada. Porquê? Porque aquele que realmente olha para trás, Deus não tem prazer nele. Por isso que a vida do cristão é sentido único. Não tem sentido contrário. Não tem o sentido de andar agora para lá e depois para cá. Amém? Por isso que Ló, quando o anjo lhe disse, segue em frente, Ló. Não pares, nem olhes para trás. São duas coisas importantes. É não parar e não olhar para trás. Então devemos andar como Jesus andou. Devemos entender que somos filhos e que quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Porque Ele não só é nosso advogado, nos defende diante do Pai, como também o mesmo é o pagamento do nosso próprio pecado. O Pai faz a figura do juiz. E quando Jesus está diante do juiz, chamado Pai, amém, o Pai diz, esse homem é culpado. E Jesus diz, como advogado, mas ele tem uma defesa boa. Alguém pagou o seu pecado está liquidado. Quem pagou? E alguns podiam dizer, eu fiz muitas obras de caridade por causa do meu pecado. Dizem ou não dizem? Eu vou à igreja todos os domingos por causa do meu pecado. Eu vou ali, eu vou acolá por causa do meu pecado. Eu dou ofertas todos os domingos por causa do meu pecado. Mas não é isso que Jesus procura. O teu pecado não foi pago com dinheiro. A Bíblia diz no livro dos Salmos que a remissão de um homem, do pecado de uma vida, era caríssima e os recursos da terra se esgotariam. Não há quem pague o teu pecado a não ser Jesus. Através de uma coisa, o teu arrependimento. Amém? É só o ingrediente suficiente e necessário. O outro aspecto que eu queria falar nesta manhã é o que a palavra continua a dizer. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Oh, irmão, e eu pergunto nesta, como é que começamos? Qual é o sentido certo da nossa vida? É andar como Jesus andou. E como é que Jesus andou? Ele andou ensinando a sua palavra e vivendo a própria palavra, porque ele próprio era a palavra. Amém? Porque ele é o Logos, é o Verbo. Jesus não foi só uma ideia de Deus. Jesus era o próprio Deus que se fez carne, segundo João 1, e ao se fazer carne, habitou entre nós como ser humano, e sendo semelhante a nós, ele tornou-se não só a palavra personificada, como a própria palavra ativa em vida. E vivendo, ensinando, praticando, caminhando, sendo palavra, alimentando as pessoas, curando as pessoas. Como é que Jesus curava as pessoas? Pela sua palavra e pela fé que eles tinham na própria palavra de Jesus. Por isso que alguém chegou ao pé de Jesus e disse, basta uma palavra tua. Porque a palavra do próprio Deus é poder e é autoridade. E quando há alguém que diz que está nele, ele deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Ele andou na palavra e nós temos que andar na palavra. Ele viveu a palavra, nós temos que viver a palavra. Ele pregou a palavra, nós temos que pregar a palavra. Ele meteu a palavra em ação, e nós temos que meter a palavra de Deus em ação. Ele ajudou as pessoas a ser transformadas por causa da sua palavra. E nós, igreja de cristãos, dos que se dizem que andam e que estão em Cristo, devem fazer com que as pessoas que nos rodeiam sejam transformadas pelo poder da palavra. E isto é tão ativo
que nem se vê Jesus a fazer milagres com os seus próprios lenços. Nem se lembra de ver com a sua própria sombra. E os apóstolos fizeram-no. Amém? Obrigado. Então que nós, nesta manhã, nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela é necessária em nossa vida para podermos mostrar àqueles que nos rodeiam que nós, de facto, temos Jesus. E quem tem Jesus tem resposta. Quem tem Jesus tem solução. Quem tem Jesus apresenta a solução a quem o rodeia. Mas, olha o que diz o verso 5. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Tão pouco amém que eu tenho nesta manhã. Vamos beber uma pinguinha de água porque também é símbolo da palavra. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Há uma onda muito forte que nos leva a confundir o amor de Deus. E eu queria nesta manhã dizer, meus amados, nós somos chamados para amar. Você compreende isso? Compreende isso? Mas o amor de Deus, que é o mesmo amor que nos perdoa de todo o pecado, através da obra salvífica de Jesus, é o mesmo amor que nos condena por causa do nosso pecado. Porque se o teu pecado não for perdoado, e se você ler o capítulo todo de João 2, você vê como a questão do amar o próximo, do amor ao irmão, do amor ao próximo, como essa questão é tão importante. Eu quero dizer, meus amados, que nós temos que entender que quando nós guardamos a sua palavra, quando vivemos a sua palavra, a nossa vida deveria caminhar para um caminho de perfeição. O sentido da nossa vida é a perfeição. Olha o que diz o texto. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Ou seja, Deus, o seu amor em nós, deve estar cada vez melhor. Eu hoje tenho que ser melhor que ontem. Irmãos, quantos de nós têm coragem de dizer que já vivemos momentos da nossa vida em que estamos piores hoje do que o que já fomos? Certo? Em que o amor de Deus não está a aperfeiçoar-nos. Porque nós dizemos, olha o que diz, porque guardamos a palavra, mas guardamos alguma palavra. Não guardamos a plenitude da palavra. Há áreas da nossa vida que não queremos guardar. E eu sei que muitas vezes é difícil. Há áreas difíceis para nós caminharmos num sentido melhor. Há momentos difíceis da nossa vida em que viver a palavra torna-se quase incompatível com a nossa própria vontade. Vocês entendem? É ou não é verdade? Que muitas vezes tivemos momentos em que parece que estamos piores do que o que já fomos. Que já fomos muito mais santos. Já fomos muito melhores. Já caminhamos muito melhor. Isso deve-se porque vamos retirando da nossa lista palavra, põe a lista palavra, vamos retirando princípios, vamos retirando coisas, vamos deixando de obedecer nesta área, pode ser numa área financeira, vamos deixar de obedecer nesta área, pode ser perdoar quem nos ofende. Pode ou não pode? Sim ou não, como agora dizem? É? Perdoar não faz parte do nosso currículo. Pode ser no casamento, a tua mulher magoou-te profundamente, disse algo que te feriu. E só não te separas dela ou dele, porque enfim, seria uma má escolha económica, ou até em outra área qualquer, quando o amor de Deus precisa estar presente e levar-te à perfeição. Irmãos, vamos voltar ao versículo 1. Se pecarmos, temos um advogado. Versículo 2. Se pecarmos,
temos alguém que pagou o preço do nosso pecado. Amém? Então, a razão de ficarmos presos no pecado é a razão de nos destruir. Mas se nós analisarmos, não há qualquer razão para ficar preso no nosso pecado. Porque o nosso pecado destrói-nos, arruína-nos, traz doença, traz destruição. E quando nós entendemos esta palavra, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Porque à medida que a nossa vida vai crescendo espiritualmente, também Cristo cresce dentro de nós. Amém? Começamos a ter revelação. Hoje estava a dizer aos irmãos do louvor, não é? Como é que nós conseguimos ministrar louvor ao povo sem orar, sem buscar Deus, sem ter paixão? Não pode. Irmãos, nós não precisamos de músicos na igreja. Nós precisamos de adoradores. Claro que queremos profissionais, homens que toquem muito bem, porque para Deus não há nada, não há ninguém que mereça mais que Deus. Mas entre bons tocadores, bons músicos e maus adoradores, eu prefiro maus músicos e grandes adoradores. Amém? Agora, irmãos, como é que eu consigo ser cooperador do Evangelho se eu não oro para que o efeito do Evangelho possa ser ativo na cidade? Como é que eu posso ser um cooperador do Evangelho se eu não tenho prazer em estar com os irmãos? Nos eventos da igreja, na oração da igreja, na vigília da igreja. Não tenho prazer, como agora temos este mês, todas as sextas-feiras, vigília de oração. Não foi muito grande, foi até às 11h30, foi 3 horas de culto. Mas, irmão, para mim, soube pouco. Mas vamos estar juntos. O prazer da casa do Senhor, o prazer de estar juntos com os irmãos. Porque, amados, o perdão liberta. Agora, e nós se fôssemos olhar, olha o versículo 4. Olha o que é que diz o 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, repara o seguinte, conhecer a palavra é uma coisa, conhecer o que Jesus faz é outra coisa, saber ou até ter experimentado Jesus em determinado estágio da nossa vida, também é maravilhoso, mas estar com Ele, permanecer nele, andar como Ele andou, aí faz a diferença. Eu acredito que se nós aceitarmos e quisermos aceitar um desafio, o desafio do sentido único da nossa vida, que é Jesus, que é a sua palavra, que é uma vida de intercessão, é uma vida de consagração, é uma vida de oração, é uma vida de paixão, é uma vida de querer salvar a vida dos outros. Porque quando Jesus teve a maior frase jamais escrita na palavra de Deus, salvou, e não foi Jesus que falou. Olha que não foi Jesus que falou. Foi quem o acusou, foi quem xingava dele, salvou os outros. E assim mesmo não se pode salvar. Se Ele é o Cristo, deixa da cruz e venha e salve-nos a nós. Realmente Jesus salvou os outros. E muitas vezes para salvarmos os outros, não nos podemos salvar a nós próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes perdemos para ganhar. O grão de trigo, disse Jesus, se ele não morrer, ele fica só. Mas quando o grão de trigo morre, ele nasce para uma vida e para dar muito fruto. Tu tens que morrer. Morrer. Para que por causa da tua vida, muita vida haja. Quando tu não morreres para o teu eu, para a tua arrogância, para as tuas soberbas, para o teu falso cristianismo, Deus não pode dar vida através de ti. Em março vamos começar as nossas células, ou os nossos grupos de ligação, ainda não lhe demos um nome, do culto familiar. De antes chamávamos célula.
Durante muitos anos, talvez 10, 12 anos ou 13, fizemos células seguidas, todas as semanas. E agora vamos fazer um grupo familiar diferente. E talvez vamos pôr mesmo grupo de ligação, que algumas igrejas adotaram esse nome, porque é o grupo mesmo de ligação entre a casa, os amigos, a amizade e a igreja. Se calhar vai ser esse nome. No entanto, eu penso nisto. Como é que eu consigo, como cristão, viver na terra sem ter a paixão de Jesus? Como é que eu consigo viver sem querer ganhar almas para Jesus? Como é que é possível, para mim, a igreja, a comunidade, tornar-se uma coisa enfadonha, como se torna para muitos, que se cansam? Como é que eu posso viver como cristão sem olhar para as pessoas e ver nelas o amor de Cristo? Vocês estão a compreender o que eu quero dizer? Como é que é possível eu ser cristão de facto e repudiar o meu irmão? A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Até diz que é homicida. Até diz que é homicida. Como é que nós, como cristãos, vamos viver um cristianismo fora do padrão de Cristo? E há bocado eu ia dizer, não disse. Está na moda, parece que a igreja é um lugar onde vale tudo. Deixa-me dizer, vale toda a gente entrar. Mas ser cristão não vale tudo. Certo? Tudo pode entrar. Homossexual pode entrar. Assassino pode entrar. O Hitler pode entrar dentro da igreja, que eu o recebo com alegria. Não é? Porque há muitos Hitlers por aí. Anticristos também há muitos, podem entrar. Mas se Jesus não entra, eles saem. Se Jesus não entra no coração deles, eu não preciso de os mandar embora, porque eles não encontram espaço para brilhar. Um falso cristão, numa igreja apaixonada, não tem espaço. Porque uma igreja apaixonada, ela não busca, os seus membros não buscam protagonismo. E esses falsos profetas, esses pastores que há por aí, hoje aí está cheio de pastores por todo lado, essa gente que se diz uma coisa e é outra, eles procuram lugares onde tenham espaço para brilhar. Mas aqui na igreja, quem brilha é Cristo. Nós somos só transmissores de Cristo. Amém? Então, eu admiro-me. Irmãos, nós temos que ser inclusos. Temos que trazer as pessoas para a igreja. Temos que trazer os defeituosos e deixar Cristo trabalhar neles. Eu não posso obrigar as pessoas a mudarem de vida. São elas, através do poder da palavra, através do nosso amor. Diga amor. Quando nós abraçamos uma pessoa que sente raiva do mundo, sente inveja de toda a gente. Quando uma pessoa entra nesta igreja doente porque lhe magoaram nas igrejas por onde passou, porque lhe feriram, às vezes até aqui próprios se sentem feridas, mas quando nós olhamos e levamos Jesus a elas, e elas veem que esta igreja é uma igreja onde há amor, onde Cristo é pregado, onde a palavra é ensinada, onde as pessoas não buscam protagonismo, muita dessa gente é transformada. E muda de vida. E tornam-se as pessoas mais incríveis. Olha como seria bom ter aqui a igreja cheia de bandidos transformados. Prostitutas transformadas. Mentirosos transformados. Corruptos, salvos e libertos. Olha que bênção seria. Amém? Gente que foram falsos profetas, falsos pastores, chegarem a um lugar onde eles veem que a beleza e a simplicidade do Evangelho é pregada. Vocês estão a entender o que eu estou a falar? Andar como Jesus andou não significa não dar a palavra certa para as pessoas certas. Ele aos fariseus errados, ele falava o erro, apresentava a palavra, porque eu só posso apresentar a palavra. Jesus disse, ouça o que Jesus disse, não vim para julgar,
Mas a palavra que eu vos dou, essa vos há de julgar. E o defeito da maioria das pessoas que se dizem cristãs é que vivem a julgar toda a gente. Quando o próprio Jesus disse, não vim para julgar. Agora, deixa a palavra de Deus julgar. Não se preocupe com alguém, não gostei do que o pastor pregou. Nunca mais lá vou. Deixe ir embora. Se eu não preguei heresias, se ele entendeu mal, devemos esclarecer. Amém? Às vezes, frases inconclusivas geram, às vezes, algumas confusões. Ou uma coisa no meio de uma frase, uma coisa mal explicada. Mas, se nós demos a palavra genuína e a pessoa não gosta daquele pastor, está-se sempre a dar porrada. Ainda bem, dê graças a Deus, porque se ele está a dar porrada, é porque você precisa de a levar. Obrigado. Quem é que disse é verdade? Levanta a mão, quem é que disse? Eu quero saber. Foi quem? Obrigado, Walter. Um aplauso para o nosso Walter. É que, de modo geral, ninguém apoia estas frases. Amém? Deixe, mas vamos ser genuínos. Olha, irmãos, vamos trazer uma palavra de amor às pessoas. Vamos deixar de julgar. Irmãos, obviamente, quem serve no altar tem que ter a mais exigência. A Bíblia também diz que quem mais sabe, o nível de julgamento e de exigência é maior. É ou não é? Deus a mim exige uma coisa que não exige a vocês. Olha, eu sou responsável por todos vós. Tenho que dar contas das vossas vidas a Deus. Irmãos, vamos andar como ele andou? Como é que ele andou? Olhou para as prostitutas e condenou-as? Olhou para Samaria e vamos destruir os samaritanos porque são malandros? Olhou para os mentirosos? Olhou para... Como é que Jesus andou? A base da nossa vida deve ser o amor. Amém? O amor. O amor. O nosso sentido, o sentido certo da nossa vida é andar como Ele andou. Vamos tentar? Agora, um exercício e um trabalho de casa. Leia os Evangelhos, os 4. Você consegue ler isso esta semana? Olha, vai encontrar Jesus a levantar-se de madrugada para orar. Vai encontrar Jesus a dar lições aos discípulos, lições incríveis sobre servir. Ele era o que servia. Ele servia. Ele não pedia para ser servido, ele servia. Vai encontrar Jesus a tirar a toalha, as suas vestes, pôr uma toalha, assim há que é, a dobrar-se e lavar os pés aos seus discípulos. Alguém aqui que está disposto a lavar pés? O símbolo máximo serei eu a lavá-los. Mas tu, queres ou não queres andar como Jesus andou? Jesus não deu essa responsabilidade só ao pastor, deu a ti. Amém? Tu deves fazer isso. Não sou só eu, és tu também. Vais encontrar Jesus a ressuscitar mortes, a curar enfermidades. Esta é a parte que todos gostam. Mas vais encontrar Jesus num momento difícil. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vais querer viver fora da tua vontade para viver na vontade de Jesus? É isso? Também vais encontrar Jesus a dizer, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vais encontrar Jesus a ser maltratado, enxovalhado, chamarem-lhe nomes por causa da palavra que ele dava. Jesus foi acusado de todo tipo de coisas. Olha, eu estando a léguas de quem Jesus era, já me calhou isso tudo. E mais, ainda não sou um cristão perfeito. Mas já me chamaram todo tipo de nomes. Hoje temos os cultos online. Uma das razões é para que as pessoas sejam salvas e ouçam o Evangelho. A segunda é para que vejam o que nós pregamos. Para não dizerem que a gente ensina uma coisa que não ensina. Amém? Agora estão os cultos todos. Todos online. Ficam lá. Para que as pessoas vejam o que nós pregamos. Simples. Não sou um teólogo internacional. Também não estou preocupado com isso. Mas creio que prego a palavra de Deus.
Veja o que Jesus viveu. Jesus alimentou, Jesus teve fé, Jesus teve cansaço por causa do ministério, Jesus viveu momentos difíceis, de crítica, Jesus comeu na casa dos importantes, Jesus passou por todos os estágios para nos ensinar que também devemos passar. Só precisamos ser como Jesus. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Amém? Queremos isso? Vamos ler os 4 evangelhos? Eu vou ler também. Vamos ler juntos? Esta semana, os 4 evangelhos. Vamos começar a ler a palavra, comer a palavra, beber a palavra, que é para arrotar a palavra. Amém? Que é para arrotar, para remoer e para dar aos outros. Tu és aquilo que tu comes. Tu és, olha, eu sou gordo, desajeitado, porque como muito bem. Até como mal, porque se comesse bem não estava neste estado. Mas sabe-me tão bem, ando ali qualquer dia, vou comer ali uma vaca atolada por uma irmã que está ali. Eu gosto de coisas boas que fazem mal. Mas eu depois, quando chegar ao céu, também digo ao Senhor, então foste tu que criaste, Senhor. Se me fez mal, foste tu que criaste. Vamos ficar de pé por alguns momentos. Tu que estás na internet, esta breve meditação que podemos ter nesta manhã é para ti também. O desafio desta manhã é o sentido certo da tua vida, andar como Jesus andou. Que nesta manhã tu possas desejar isso com todo o teu coração. Andar como Jesus andou não significa viver voltando a andar de camelo ou de jumento. Podemos viver com todas as coisas modernas, podemos ganhar toda a fortuna do mundo, mas o nosso coração não está nisso. Está em Jesus. Está em viver na terra, na sociedade que vivemos, com amor, com paixão, amando o próximo, desejando ser parecido com Jesus. Essa é a missão da igreja. Não há cristãos não praticantes. Esse não é mais cristão. Mas um cristão é aquele que vive Cristo. Deus te abençoe. Que Deus possa mudar a tua vida. Dobra os teus joelhos onde te encontras e entrega a tua vida a Jesus. Amém. Deus abençoe.